Olá pessoal, tudo bem? Agora nós vamos para o vídeo 2. Agora nós vamos para a resolução, né, de exercícios, né, usando aí os conceitos, né, de seno, cosseno e tangente. Então nós temos aqui um triângulo retângulo, né? Como que nós sabemos que é um triângulo retângulo? Porque nós temos aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Nós temos aqui um ângulo de 90 graus. E isso identifica o triângulo retângulo. E aqui nós temos outras informações. Nós temos aqui informando que aqui é um ângulo de 30 graus. Aqui nós temos a hipotenusa, né, que eles chamam de x, nós não temos o valor da hipotenusa. E aqui nós temos o valor de um dos lados, que é o cateto, né, um dos catetos. Como que eu posso fazer para encontrar o valor de x aqui no caso, que é o que o exercício está nos pedindo? Eu posso usar o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Eu posso? Eu não posso. Por que que eu não posso? Porque eu só tenho essa medida aqui indicada. Eu não tenho a medida de cá e também eu tenho x ali, né? Então eu vou ter duas incógnitas. Eu não vou conseguir resolver isso aqui através... Se eu tivesse a outra medida aqui, eu poderia fazer normalmente a realização através do teorema de Pitágoras. Então, nesse caso aqui, a gente vai usar o seno, cosseno e tangente. Vamos lá. Socatoa. Nós invocamos aí os deuses indígenas aí para nos ajudar. Socatoa. Qual dessas fórmulas nós vamos usar? É isso que nós precisamos saber. Vamos olhar então aqui, vamos usar o ângulo aqui de 30 graus para poder fazer essa resolução. Por que o ângulo de 30 graus nós vamos usar? Porque nós temos na tabelinha nossa lá, lembra a tabelinha que nós fizemos na última aula, a musiquinha bem bacana que eu fiz para vocês? Então nós temos ali o valor do seno, do cosseno e tangente de 30 graus. Então vamos ver qual que a gente vai utilizar aqui nessa atividade. Então nós vamos olhar aqui. Vamos ver, nós temos aqui o cateto adjacente, 30 graus, cateto adjacente. Nós temos o cateto oposto? Nós não temos o cateto oposto. E aqui a hipotenusa, que nós também não temos valores. Dá para mim usar o seno? Vamos ver. O seno é igual. Cateto oposto, não tem um cateto oposto. Dividido pela hipotenusa. Também não tem hipotenusa, então não consigo usar essa fórmula aqui. Eu vou conseguir com a do cosseno? Opa, vamos lá. Cateto adjacente, opa, tá aqui. Eu tenho. Com a hipotenusa? Opa, então eu consigo fazer. Vamos lá então, vamos escrever aqui, ó. Cosseno de quanto? De 30 graus é igual o cateto adjacente, que é 16, dividido pela hipotenusa, que eles chamaram de x. Agora eu preciso substituir agora esse valor aqui, ó. Vamos lá pegar a tabelinha. Cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2. Vamos colocar aqui, então, ó. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Que é igual a 16x. Agora o que eu faço? Agora eu multiplico em cruz aqui. Aqui vai ficar x raiz de 3, né? E aqui do outro lado, 2 vezes 16, 32. Muito bem, agora não quero saber o x, então eu vou deixar ele sozinho e vou mandar o nosso amigo aqui, raiz de 3, para lá. Como existe uma multiplicação no meio, eu vou passar ela dividindo. Então o x fica sozinho, fica 32 raiz de 3. Muito bem, esse raiz de 3 aí no denominador, né? Ele não tá legal, então a gente não vai deixar ele aí porque ele não pode ficar aqui. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos usar uma regra matemática que é de racionalização. O que a gente faz? Nós não temos aqui o raiz de 3 dividindo o 32? Nós vamos fazer a multiplicação dele por ele mesmo. Então aqui fica dessa forma aqui. E como que vai ficar? Vai ficar x igual 32 vezes raiz de 3. 32 raiz de 3.
Raiz de 3 vezes raiz de 3, vai ficar raiz de 9, né? 3 vezes 3, 9. Vamos continuar aqui resolvendo. Vamos lá. 32, raiz de 3. Qual que é a raiz quadrada de 9? Qual que é o número que vezes ele mesmo dá 9? É o 3. Então o 3, ele fica aqui. E aí nós chegamos no resultado que nós queríamos. Então quanto que vale o x? No caso lá a hipotenusa, ela vale 32 raiz de 3 sobre 3. Mas professor, não finaliza isso? Fica dessa forma? Pode ficar dessa forma, pode ficar dessa maneira, o resultado está correto. Ah, mas quanto que vale 33 raiz de 3 dividido por 3? Se você quiser saber quanto isso vale de verdade, é só você continuar a conta. Então vamos lá. 32, quanto que é raiz de 3? Se você fizer, você vai chegar no valor de 1,732 aproximadamente. Dividido por 3. Então fica x. Se você fizer 32 vezes 1,732, vai ficar aproximadamente 55,42. Dividido por 3. Se eu fizer essa divisão, no final a gente vai chegar no resultado de 18,47 centímetros, metros, o que for considerado ali na informação. Então, isso aqui é a mesma coisa que 18,47. Então, eu posso parar aqui nesse resultado? Eu posso, tá certo. Se eu precisar resolver, eu vou ter que fazer a conta até o final para chegar no valor em centímetro ou metro, aí dependendo conforme o exercício solicita. Então aqui nós usamos o cosseno de 30 para chegar neste valor. Então é uma das formas que a gente pode utilizar para resolver esta conta e chegar no resultado final. Certo? Nós vamos agora fazer um outro exemplo, né? Nós temos aqui também um triângulo retângulo. Por que que é o triângulo retângulo? Aqui, ó. Ângulo de 90 graus, certo? Nós temos aqui um cateto, que vale W. Nós temos um outro cateto que nós não temos valor. E nós temos a hipotenusa aqui, ó. Lado inverso do 90 graus, que vale 18. Eu consigo usar o teorema de Pitágoras? Não consigo. Por quê? Porque eu não tenho esse valor e nem esse para poder fazer a resolução. Então eu vou usar de novo o SOHCAHTOA. Qual dessas fórmulas eu vou usar? Vamos ver. Aqui nós temos indicado o ângulo de 60 graus. Então vamos considerar aqui qual que é o cateto oposto. O cateto oposto é esse daqui. Ele vale W. Então nós temos o cateto oposto, mesmo que ainda não em valor, mas não conseguimos fazer a conta. Então, neste caso, tendo o cateto oposto, eu não consigo usar aqui, ó, o cosseno. Então, eu vou usar o seno. Seno de quanto? Seno de 60 graus, que está indicado lá, é igual cateto oposto. Quanto que vale o cateto oposto? W. Quanto que vale a hipotenusa? 18. Então, está montada a nossa conta. Eu vou voltar lá na tabelinha nossa. Vamos pegar aqui seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Vamos fazer, então, também. Com raiz de 3 sobre 2, que é o lugar do seno de 60, é igual a W dividido por 18. A gente vai fazer multiplicação em cruz. Então vai ficar 2W, né? Igual aqui 18 raiz de 3. Raiz de 3 vezes 18 fica 18 raiz de 3. Vamos deixar o W sozinho, a gente vai mandar o 2 para lá, aqui está multiplicando, ele passa dividindo, então fica 18 raiz de 3 dividido por 2. Quanto que vai dar no resultado? Vai ficar 18 dividido por 2, dá 9, 9 raiz de 3. Então, o nosso W aqui, ele vale 9 raiz de 3. Se você quiser encontrar o valor, é só pegar, achar quanto que vale aqui raiz de 3, raiz quadrada de 3, esse resultado vezes esse, você chega na medida final aí, mas aqui já está correto achar esse resultado. Muito bem, essa é a explicação de como fazer, então, como analisar o triângulo retângulo para usar o SOHCAHTOA, né, o seno, cosseno, tangente,
para chegar no resultado. Nós temos atividades relacionadas a isso. Se vocês observarem, é a mesma coisa, né? Só que nas atividades nós colocamos em situação problema reais. Tem uma outra coisa também que acontece ali na situação problema, que pode acontecer às vezes em outros lugares. Mas, professor, você está falando pra gente aqui que os ângulos notáveis, né? A gente pode seguir essa tabelinha aqui, posso seguir as informações, né? E o que acontece? Às vezes em algum exercício não aparece assim os valores do seno, cosseno e tangente. Eles aparecem em números, né? Inteiros, né? Ou números, né? Para a gente utilizar. Por quê? Isso é uma coisa interessante que nós temos que ficar atento. Dá uma olhada aqui na situação que eu coloquei embaixo. A gente tem que entender que os números que aparecem na tabela aqui, dos ângulos notáveis, esses aqui são números que a gente chegou através de contas, né? Que eles são números inteiros, assim, eles não são aproximados, eles são números exatos, é isso que eu queria dizer para vocês, são números exatos. E o que acontece? Só que se você pegar e resolver essas contas aqui, chegar nos valores reais, vocês vão ter valores aproximados. Então pode ser que às vezes em algum exercício, o próprio exercício fale para vocês, olha, pode usar de seno de 30 graus, pode usar meio. Por que pode usar o meio? Porque meio é a mesma coisa que 1 dividido por 2. Pode ser que em outros exercícios, em vez de usar o raiz de 3 sobre 2, eles pedem para você usar o 0,866. Porque é a mesma coisa. Se você resolver isso aqui, é isso aqui o resultado que você vai ter. A mesma coisa com raiz de 2 sobre 2. Se você resolver, o resultado é esse. E o raiz de 3, se você também resolver, o resultado é esse. Então eu posso muito bem também utilizar esses valores aqui no lugar do seno e do cosseno, que o resultado vai ser o mesmo, porque o valor é o mesmo, tá certo? Então aqui você tem um valor exato. E aqui quando você usa nesse outro formato aqui, você tem valores aproximados, né? Porque você tem o 0, alguma coisa, né? Então são valores aproximados. Então, gente, só para vocês ficarem atentos com relação a isso. E é bem bacana esse conceito aqui. Se vocês pegarem o material que foi entregue na escola, aquele livro azul, né? Chama Aprender Sempre. Ele tem umas atividades muito bacanas lá para vocês fazerem esses comparativos aqui, né? Para fazer esses comparativos para vocês verificarem aqui que existe uma igualdade, né? Entre as representações. Então, se vocês puderem, comecem também a fazer os exercícios desse livro Aprender Sempre, né? Que nós vamos também trabalhar com ele, com algumas atividades, exatamente para nos auxiliar a entender, né? A igualdade que existe entre essa representação e essa. No caso, essa e essa aqui. Bom, gente, a explicação é essa. Espero que ajude vocês no exercício aí. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Eu vou gravar um terceiro vídeo, mas é mais por um motivo de informativo a mais, né? Para quem quiser aprofundar um pouquinho mais. A gente vai entender como que a gente chega nesses valores aqui, ó. De seno, cosseno e tangente. Por que que o seno de 30 é 1 meio? 1 dividido por 2. Por que que o cosseno é raiz de 3 sobre 2? Então é um vídeo que eu vou estar aprofundando um pouquinho mais esse conceito. Sobre o porquê que esses valores são isso, né? Da onde que vem isso? Não é algo criado e colocado aí pra gente apenas seguir, tá bom? Acho que no momento é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais.